Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre permutações simples. Então a gente começa aqui com esse exemplo. Dados n objetos distintos, de quantas formas é possível ordená-los? Tá? Então, por exemplo, digamos que a gente tenha esse n aí igual a 3. Então, quantas decisões a gente tem que fazer? A gente tem que decidir quem que é o primeiro objeto, quem que é o segundo objeto, quem que é o terceiro objeto. Quantas opções a gente tem na primeira decisão, na primeira posição aqui? 3. Na segunda, não pode repetir, né? Tem que ser um objeto diferente do que a gente já usou. Então, são 2 opções agora. E na terceira opção, são quantas escolhas? Apenas uma, beleza? Como em cada etapa o número de escolhas não depende das etapas anteriores, é só a gente multiplicar esses números aqui. Então, vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Tem 6 maneiras de se ordenar 3 objetos diferentes. Agora, e se o n fosse 4? Aí como é que ia ficar? Agora a gente teria que fazer 4 decisões. Quem que é o primeiro objeto, quem que é o segundo, quem que é o terceiro e quem que é o quarto. No primeiro objeto a gente tem 4 opções. No segundo, não pode ser o que a gente já usou. Então agora a gente tem 3 opções. No terceiro, não pode ser nenhum dos 2 que já foram usados. Então agora tem 2 opções e aqui só restou uma opção. Novamente multiplica tudo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. Certo? Então, repara que quando eu tinha 3 objetos, ficou 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu tinha 4 objetos, ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, no caso geral, se eu tiver n objetos mesmo, aí como é que vai ficar? Na primeira decisão, a gente vai ter que escolher um dos n objetos. Na segunda decisão, um dos n menos 1 objetos que restam ainda. Na terceira decisão, um dos n menos 2 objetos que restam ainda. E assim por diante. A gente vai multiplicando tudo até a gente finalizar. Na penúltima decisão só restam 2 escolhas e na última decisão só resta uma opção. É exatamente o que está acontecendo aqui. A gente vai multiplicando n por n-1 por n-2 e assim por diante até a gente chegar em 1, certo? Então é assim que a gente faz para determinar o número de possíveis ordenações de n objetos distintos. Esse número aqui, n vezes n-1, vezes n-2, e assim por diante, até vezes 2 vezes 1, a gente chama de n fatorial. Aqui no caso a gente tem 3 fatorial, que é 6. Aqui a gente tem 4 fatorial, que é 24. E aí a gente vai dizer então que cada uma dessas ordenações desses objetos distintos é uma permutação simples desses objetos, certo? E aí a gente vai dizer então que o número de permutações simples de n objetos é igual a n fatorial, beleza? Repara que aqui a gente está levando em conta que são n objetos diferentes. Depois a gente vai ver como é que fica se alguns desses objetos aí forem iguais, tá? Mas isso aí fica para um outro vídeo. Então, o número de permutações simples de n objetos diferentes é igual a n fatorial. Vamos aplicar isso em alguns exemplos. Bem, quantos são os anagramas da palavra decisão? Então, o que é um anagrama? Um anagrama nada mais é que uma permutação das letras de uma palavra. Tá bom? Então, a gente quer ver o total de formas que se tem de reordenar as letras da palavra decisão. E aí não importa se a palavra que vai ficar faz sentido ou não. Tá? Não precisa aparecer uma palavra que já existe. Pode ter 2 consoantes seguidas, tipo D, C, I, E, S, O, A, por exemplo. Tá? Não tem problema nenhum se um desses anagramas aí for uma palavra que não existe. Tá bom, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Todas elas são diferentes. Então o número de anagramas dessa palavra é o número de permutações simples dessas 7 letras aqui. Então a resposta vai ser permutações de 7, que dá 7 fatorial. Se você fizer a conta, você vai ver que vai dar 5.040. Beleza? Então pronto, a gente já responde aí bem rapidamente esse exemplo, que na verdade é uma mera aplicação do princípio multiplicativo, só que é um caso que se repete muito, por isso a gente dá um nome especial a ele, permutação simples, que a gente já tem essa forma rápida aqui de se calcular, beleza? Vamos agora ver um outro exemplo que é derivado desse daqui. Quantos desses anagramas da palavra decisão começam e terminam por uma vogal? Então vamos ver o seguinte, ó. São 7 letras, né, como a gente já tinha visto. A primeira letra e a última têm que ser especiais, porque elas têm que ser vogais.
E são quantas vogais que aparecem nessa palavra? A gente tem 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer, então, que aqui, por exemplo, eu tenho 4 escolhas. Pode ser qualquer uma das 4 vogais que aparecem na palavra. E aqui, a minha outra restrição. Pode ser qualquer uma das outras 3 vogais que aparecem na palavra. Então, eu tenho 4 escolhas aqui e 4 escolhas aqui. E aqui no meio? Aqui no meio ainda restam 5 letras. Eram 7, né, tirando as 2 que eu já usei, para 5 lugares. Então, o número de formas que eu tenho para escolher essas 5 letras aqui do meio, 5 letras diferentes para 5 lugares, isso aqui é permutação de 5. Dá 5 fatorial. Beleza? Então, qual que é a minha resposta? A minha primeira decisão foi escolher quem era a primeira letra. Eu tinha 4 escolhas. A minha segunda decisão foi escolher quem era a última letra. Eu tinha 3 escolhas. E a minha terceira decisão foi escolher a permutação das letras que ainda restavam. Eu podia fazer isso de 5 fatorial maneiras. Então, o resultado vai ser multiplicar esses números aí. 4 vezes 3 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, se você fizer a conta, você vai ver que é 120. Então, vai dar 12 vezes 120, que é a mesma coisa que 1440. Beleza? Então, aí já temos mais um exemplo resolvido. Colocando em ordem crescente os números resultantes das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, que posição ocupará o número 35.241? Antes de virem os números que começam com 3, vão vir os números que começam com 1. Quantos são os números que começam com 1? Bem, eu tenho 5 elementos aqui. Eu estou dizendo já que o primeiro elemento é 1. Restam 4 elementos. Eu vou ter que distribuir esses 4 elementos aqui em 4 posições. Então, a quantidade de permutações que começam com o algarismo 1 é dada por permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que é 24. Analogamente, se eu começar olhando para as permutações que começam com o algarismo 2, ainda vão restar outros 4 algarismos para a gente ordenar aqui nessas 4 outras posições. Então, também vão ter permutação de 4, ou seja, 4 fatorial, 24 dessas permutações que começam com o número 2. Aí, agora sim, vão vir as permutações que começam com 3. Mas antes de virem as permutações que começam com 3 e 5, vão vir as permutações que começam com 3 e 1. Quantas são que começam com o 3 e 1? Ainda faltam 3 algarismos aqui, né? Tem outros 3 algarismos para 3 lugares, então aqui eu tenho permutação de 3 possibilidades. 3 fatorial dá 6. Depois desses, vão vir os que começam com 3 e 2. Aí, mesma coisa. Também vão ter permutação de 3, 3 fatorial, mais 6 permutações que começam com 3 e 2. Antes ainda das que começam com 3 e 5, tinha que começam com 3 e 4. De novo, tem mais 6, beleza? Permutação de 3, 3 fatorial, que é 6. Aí agora sim vão vir as que começam com 3 e 5. A gente quer ver as que começam com 3, 5 e 2. Então, antes das que começam com 3, 5 e 2, vão vir as que começam com 3, 5 e 1. Ainda restam mais 2 posições aqui que vão ser preenchidas por 2 algarismos. São 2 algarismos distintos para 2 lugares. A quantidade de formas vai ser permutação de 2, 2 fatorial, que é 2. Aí, finalmente, agora vão vir as que começam com 3, 5 e 2. Também vão ser 2, da mesma forma que eram 2 aqui. A primeira delas é 3, 5, 2, 1 e 4. E então vem a que a gente quer, que é 3, 5, 2, 4 e 1. Beleza? Então, essa aqui ocupa que posição? Ó, já tinha 24 permutações que começavam com 1, mais 24 que começavam com 2, então já dá 48. Mais 6 que começam com o 3 e 1, dá 54. Mais 6 que começam com o 3 e 2, dá 60. Mais 6 que começam com o 3 e 4, dá 66. Mais 2 que começam com 3, 5 e 1, dá 68. Mais essa aqui é a 69ª. Mas essa aqui, finalmente, é a 70ª. Certo? Então, se eu ordenar todas as permutações em ordem crescente, desses 5 números aqui, esse número vai estar na posição 70. Beleza, pessoal? Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.